ator Sidney Poitier lança a autobiografia Uma Vida Muito Além das Expectativas, Cartas para Minha Bisneta, e que chega ao Brasil pela editora La Russa. A gente até comentou sobre este livro aqui ontem e nós convidamos a tradutora, que é a Catarina Pinheiro, para contar um pouquinho pra gente como é que foi o trabalho dela, né, em relação ao sentimento, em relação a este livro. Oi, Catarina. Oi, Vanessa, tudo bem? Tudo bem. Bom, a impressão que deu, Catarina, quando a gente lê um pouquinho aqui sobre a apresentação do livro, é que é um livro que fala sobre valores, sobre superação. É isso mesmo? Ah, sim, é um livro maravilhoso, uma lição de vida incrível. Inclusive, o que é mais interessante do livro, pelo menos do meu ponto de vista, é que ele não tem faixa etária. Ele é uma lição, assim, para qualquer faixa etária, desde a criança ao idoso. Ele escreveu mesmo, é direcionado, ele conversa com a bisneta no livro? Exato, são como uma compilação de cartas para a bisneta dele, que nasceu há pouco tempo, deve estar agora com uns 4 para 5 anos. Então, na verdade, ele admite, né, a realidade de que daqui a pouco tempo ele não vai estar presente. Né, e ele queria passar para ela um retrato mais fiel de quem ele é. Então, ele escreveu uma série de cartas sobre uma série de assuntos para a bisneta, e isso torna o livro mais interessante porque te dá a impressão de você estar conversando com ele, né? Ele usa uma linguagem bem simples, bem acessível e, ao mesmo tempo, também muito comovente. Ah, que legal. E assim, te surpreendeu, né? Um ator escrever um livro bonito, assim, porque daí, às vezes as pessoas se dão muito bem numa carreira, mas às vezes na outra, né? Elas arriscam, mas às vezes não vão tão bem. No caso dele, está aprovado como escritor também. Ah, com certeza. Com certeza. E isso é mais interessante pelo fato de que quando as pessoas lerem o livro vão saber, ele até os 15, 16 anos era semi-analfabeto. Então, é uma coisa fantástica, tudo que ele conquistou, tudo que ele realizou e, no final, a escrita desse livro maravilhoso. Que bonito. E qual que é o ponto de partida do Sidney Poitier, Catarina? Ele começa pelo momento do nascimento da neta, né? E aí ele diz que o nascimento despertou nele uma série de reflexões e daí a resolução dele de escrever o livro. Ele estava para escrever um livro sobre uma série de conclusões dele, da vida, pontos de vista e tal. E no momento que a neta nasce, a bisneta, é que ele decide direcionar esse livro como uma carta, aliás, uma série de cartas para ela, né? Ele diz que cada carta vai servir para um momento na vida dela, né? Como se fosse um meio através do qual ela pudesse conversar com ele. Que bonito. Bom, quando ela crescer, ela vai ficar bem orgulhosa, né? Quando ela souber ler. Ah, com certeza. Né, com certeza. Agora, você disse que a linguagem é bem simples, né? Era isso que eu ia te perguntar em relação à tradução, Catarina. Tradutor, geralmente, né? Chamado de traidor, né? Uma injustiça, né? Os tradutores devem pensar dessa forma. É verdade, acontece. Então você não deve ter tido muitos problemas aí na tradução. Na verdade, o trabalho de tradução, ele não é simplesmente uma conversão de uma linguagem para outra, né? Ele é muito trabalho de pesquisa também. Até porque a língua inglesa, ela é um pouco menos rica que o português, né? Então, um termo pode significar milhões de coisas. Você tem que estar bem inteirado do contexto mesmo para poder traduzir. Mas, realmente, a linguagem dele é muito, muito acessível, embora não deixe também de ser conduzida assim, de uma forma extremamente bonita, interessante, tocante, que prende o leitor. Qual foi a parte que mais te tocou? A parte mais bonita, na sua opinião? Olha, na verdade, eu acho que não houve uma parte especial, tá? Uma coisa que eu tirei do livro, não foi nada que ele tenha dito diretamente, nem nenhum episódio especial da vida dele, mas foi a capacidade dele de se adaptar e se reinventar. A gente, no nosso dia a dia, a gente está o tempo todo inventando justificativas, por que não faz isso, por que não age daquela forma, ou por que age daquela forma. E no momento em que a gente lê sobre uma trajetória como a do Sidney, essas justificativas acabam caindo por terra, porque a história dele é uma coisa que, quando ele era criança, devia ser uma coisa completamente improvável, se alguém chegasse para ele e dissesse, vai acontecer isso e aquilo. Porque ele nasceu num lugar extremamente isolado, né, sem acesso à educação, sem acesso a meios de comunicação, e ele chegou aonde ele chegou. Ele está o tempo todo aprendendo, mesmo hoje, como uma pessoa já idosa,
E ele diz, uma coisa muito bonita que ele diz, é que a gente tem que fazer sempre as coisas certas, e não apenas nas coisas maiores, mais importantes, mas principalmente nas coisas mais simples, né? Que é isso que faz a gente realmente aprender. Então, essa capacidade dele de aprendizado é uma lição maravilhosa. Que bacana. E você estava falando sobre as justificativas. Para muita gente, essas justificativas são verdadeiras desculpas, né? Exatamente, exatamente. E ele até fala mais ou menos sobre isso, né? De, por exemplo, estou até adiantando um pouco da história para o leitor, mas ele, em certo momento, ele quase se tornou um delinquente, né? E ele fala que ele poderia usar como justificativa a questão de ter vindo da miséria, de não ter muita expectativa de crescer profissionalmente, mas, ao mesmo tempo, ele coloca essa questão da desculpa, né? Que não existe desculpas para isso, que todo mundo pode se reinventar e melhorar, e foi o que aconteceu com ele, né? Ele escolheu o caminho mais difícil, que acabou sendo o melhor mesmo para ele. Uhum. E, Catarina, me diga uma coisa, o livro é dividido em 3 partes. Isso. Quais são essas divisões? Bem, ele tem a introdução, que ele fala de quando ele conhece a neta, né? E aí ele começa a falar da vida dele, de onde ele veio, né? Mais ou menos da trajetória dele. E a conclusão em que ele fala do mundo que ele deixa para ela. Ele faz uma série de reflexões sobre Deus, sobre religião. E ele fala de meio ambiente e conclui com o mundo que ele deixa para ela, fazendo algumas introduções sobre coisas mais recentes. Isso aqui é prova de amor, né? Escrever um livro para a bisneta. Ah, fantástico, né? Quem não privilegiada. A Yeli, não é o nome da menina? Yeli? Exatamente. Que privilegiada, a Yeli. Com certeza. Bom, o Sidney Poitier está com 83... Aliás, ele vai completar 83 anos amanhã, dia 20 de fevereiro. E ele foi o primeiro ator negro na história a receber o Oscar, né, na categoria de melhor ator, por atuação no filme Uma Voz nas Sombras, em 1963. Ele cita essa passagem no livro, Catarina? Sim, ele cita. E o que ele fala? Ele fala da emoção que foi receber um Oscar? O que ele fala em relação ao Oscar? Ele fala que foi inesperado. Na verdade, esse livro, a gente não pode esperar muito uma biografia do Sidney, né? Ele, na verdade, já até lançou uma biografia, que agora me fugiu a cabeça, mas esse livro, ele é mais mesmo uma série de reflexões, das impressões dele das coisas. Então, ele cita, sim, o Oscar cita como uma coisa extremamente especial. Ele fala que, na época que ele começou a atuar, os papéis reservados aos negros eram papéis de serviçais, né, ou pontas em filmes. Então, isso torna esse recebimento do Oscar ainda mais especial. Mas, realmente, o livro não é uma biografia. O livro são as impressões dele em relação às várias fases da vida dele, em relação a vários assuntos, né, são reflexões. Eu achei aqui o nome dos duas biografias, autobiografias dele. Só tem em inglês, acho que não foi lançado no Brasil. This Life e The Measure of a Man. Exatamente. Que, inclusive, The Measure of a Man permaneceu longo tempo na lista dos mais vendidos do The New York Times. Então, eu quero recomendar que para os nossos ouvintes o livro Uma Vida Muito Além das Expectativas, Cartas para Minha Bisneta. O autor é Sidney, o ator, né? Sidney Poitier, agora escritor. O Sidney, né? O Sidney. Tradução da Catarina Pinheiro, preço sugerido R$ 44,90. A editora é a La Russa, o livro que está chegando ao Brasil. Catarina, muito obrigada pela gentileza, atenção aqui com a gente. Obrigada a você. Obrigada, bom dia. Bom dia. E o Sidney Poitier, só pra gente completar, que ele nasceu em Miami, como a Catarina estava falando, teve uma infância difícil, foi criado em Cat Island, nas Bahamas. Fez mais de 40 filmes, entre eles Acorrentados, Quando Só o Coração Vê, Adivinhe Quem Vem para Jantar e Ao Mestre com Carinho. Em 2002, tornou-se o primeiro artista afro-americano a receber um Oscar honorário pelo conjunto da obra, além do Oscar que ele já tinha recebido de melhor ator pela atuação no filme Uma Voz nas Sombras, de 1963.